Amigos do Pop Fan TV, sejam muito bem-vindos a mais um momento especial aqui no quadro Pop Fan Entrevista. Hoje um bate-papo, um diálogo muito esperado, muito, na verdade, buscado por nós, com um dos maiores fãs da dublagem dentro do Instagram, ele que tem amizade formada com diversos artistas, masculinos e femininos, que conhece também um pouquinho da dublagem, dessa paixão. Eu falo de Yuri Salles, do perfil Loucos por Dublagem no Instagram. Seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. É muito bom estar aqui conversando com vocês. E estou aqui para responder o que eu sei. Se eu não souber, a gente pode pesquisar e se informar depois. Sem sombra de dúvida, um papo que já nos honra desde o início. Então, vamos já adentrar dentro é ótimo, né? Mas vamos mergulhar então dentro desse fantástico universo da dublagem com exatamente uma pergunta muito óbvia. Como a dublagem te conquistou? O que atraiu a sua atenção para você exatamente criar um perfil voltado para essa arte tão maravilhosa no nosso país, Yuri? Edgar, é assim, eu desde criança só assisto filme dublado, por causa que eu possuo déficit de atenção e dislexia. E daí então eu não consigo acompanhar as legendas. Porque vamos supor assim, quem é aquele pessoal que gosta, diz assim, eu sou estudioso, faço inglês, daí eu quero assistir em inglês para melhorar minha dicção do inglês. Só que ninguém entende que às vezes pode ter uma coisa melhor na dublagem do que no próprio inglês. É muito, muito interessante porque exatamente você contou uma realidade que muita gente, às vezes, tem vergonha de admitir. As pessoas preferem, às vezes, os filmes dublados exatamente por conta daquela preguicinha amiga, né, de ficar acompanhando a legenda, aquele ritmo toda hora, do diálogo cadenciado nas linhas abaixo, quando, na verdade, a gente quer prestar atenção no que se passa na tela, ou seja, a ação que está ocorrendo, ali o mocinho correndo atrás da mocinha, a explosão, o tiroteio e tudo mais. Você lembra exatamente, Yuri, qual foi o primeiro filme que te chamou a atenção para pensar, puxa, tem algo interessante aí e eu quero pesquisar um pouquinho mais a fundo? Não foi nem filme, Edgar, foi um anime que foi Cavaleiros do Zodíaco. Quem Uhum. não sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco? Que eu tinha começado foi pela saga de Hades e depois eu vim da saga clássica até Hades novamente para entender todo o contexto de Cavaleiros do Zodíaco. E daí eu tinha pego assim, um vídeo depois que acabou toda a saga de Hades, foi making off da saga de Hades, mito dos Cavaleiros Renegados. Daí então, desde então, é que eu fiquei mais apaixonado pela dublagem. Pois é uma situação muito interessante, porque eu também, na minha tenra infância, não vamos entrar no quesito idade, não, porque eu ganho de você batido, você não é bem jovem, está levando vantagem. Mas a minha época, nomes como Hermes Baroli e diversos outros que começavam a surgir dentro da dublagem, para a gente eram como os mitos, eram praticamente os próprios cavaleiros do Zodíaco, Luiz Antônio Lobue, que dava voz a Ioria e alguns outros Sim. personagens. Então, ou seja, isso, Gilberto Baroli, o Saga. pois é, marcou muito a infância de toda uma geração, mas eu ainda vou um pouquinho além, volto um pouquinho mais à fita no meu caso, que era o período de He-Man, com Garcia Júnior, tínhamos também Uhum. Orlando Drummond, Isaac Bardavi e tantos outros. É muito bacana a gente ver exatamente a cultura vai se mudando, se moldando e se transformando também com a dublagem. Yuri, a Aham. pergunta, a pergunta a seguir exatamente é praticamente uma consequência natural. Por você admirar tanto o trabalho de todos esses artistas, como é que você pode classificar, dentro dos diálogos e contatos que você já teve, a importância exatamente dessas pessoas acima da média, os dubladores e dubladoras?
para mim foi uma surpresa, porque eu criei o Loucos por Dublagem, foi no dia 1º de janeiro de 2018, que, como é que eu posso dizer? Eu dizia assim, eu via o canal do Instagram do Planeta da Dublagem, via o YouTube do Versão Dublada, que são grandes nomes já no mercado, e daí eu dizia assim, eu quero me espelhar neles. Daí então eu criei esse perfil Loucos por Dublagem, por causa que, tipo assim, todo mundo tem uma loucura por alguma coisa. A minha loucura foi pela dublagem. Sem dúvida é algo que nos encanta muito, essa arte mística e mágica. Mas vamos falar um pouquinho dos papos que você teve, dos diálogos que você teve a oportunidade de trazer para as pessoas que te acompanham dentro do teu perfil, sobre alguns dubladores e dubladoras. Você lembra quem foi o primeiro dublador com o qual você conversou? Foi uma primeira, foi Mabel César. Olha, já começou praticamente que indo ao infinito e além, um dos nomes mais importantes da dublagem nacional. Para quem está nos acompanhando, Yuri, e não lembra, de repente liga o nome à pessoa, Mabel César dublava quais personagens até o momento dessa entrevista que a gente está gravando, só para o pessoal ter uma ideia. Ela dublou a Jessie do Toy Story, a esposa do Michael Kyle em Eu, a Patroa e as Crianças, que ela era icônica nessa voz. Ela dublou a Power Ranger amarela em Power Ranger do Espaço, que Power Ranger é saudoso pra gente. Dá um saudosismo maravilhoso. Sem sombra de dúvida. Sem sombra A de dúvida. Chapeuzinho Vermelho também. Pois é, personagens clássicos, e pelo que você está citando também, Mabel César, uma dobradinha firme e forte com Marco Ribeiro, né? O nosso querido Homem de Sim, Ferro, que dava voz ao Woody, eu digo dava até o momento, porque até este momento não existem previsões de um novo Toy Story ou spin-offs, mas quem sabe, tudo é possível no futuro da Disney. E Marco Ribeiro, você já teve a oportunidade de dialogar com o fantástico Homem de Ferro também? tipo assim, no meu perfil não, mas no perfil dele sim. Teve vezes que ele sempre convidava seguidores lá na hora, daí ele botava, mandem as solicitações para entrar, daí eu entrava. Daí ele perguntava de onde eu era e o que era o Loucos por Dublagem. Daí eu expliquei para ele. Tá certo, Mas ainda eu estou entrando em contato para ser um dos próximos convidados. tá certo. Sem sombra de dúvida, uma presença muito honrosa que vai marcar a tua página, não tenhamos dúvida. Mas, Uhum. dentro da história e o ciclo da dublagem, Yuri, quais outros nomes você pode citar que, de repente, deixam saudade toda vez que você menciona aquela pessoa que você gostaria de ouvir anteriormente também e que anda um pouquinho desaparecida das dublagens? Tem alguns desses nomes que você possa trazer para a gente? O saudoso Drummond. Salsicha, vem aqui! Com o Scooby-Doo, Pois é, Orlando o Drummond. Alfred Teimoso. Tá aí, grandes dublagens que marcaram, na verdade, história dentro do percurso da nossa arte aqui no país e também nas produções. Não sei se você chegou provavelmente não, se você chegou, de repente, a ouvir falar, ouvir talvez não, mas um grande artista que dava voz a Bruce Willis, chamado Newton da Mata. Tá? Quem é que Newton, nunca assistiu Newton da Mata? pois é, rapaz. Newton da Mata, uma das vozes mais brilhantes que nos deixou já há algum tempo e que marcou também toda uma geração. Geração. Yuri, falando um pouquinho agora da dublagem atualmente, a gente tem aí algumas situações muito interessantes, porque os nossos ricos talentos migraram também para outras mídias, saíram dos filmes,
dos enlatados mexicanos, dos seriados norte-americanos também, né, das teledramaturgias, migraram para os games. Como é que você também avalia esse ponto? O que você entende dessa nova área de atuação para os nossos talentos? Tipo assim, primeiramente, não é dublagem de game, é localização para game, por causa que eles pegam aquela faixa de áudio. Vamos supor assim, você está gravando um áudio de um diálogo, daí você vê aquelas ondulações, ali é onde é que a pessoa tem que localizar e encaixar perfeitamente onde está a lábia do personagem, mesmo que você não veja a boca do personagem. É uma. Tá vendo? Você já me corrigiu de uma maneira muito mais coloquial e precisa, até para o público também saber. Galera, a gente não deve mencionar como dublagem, mas sim a localização, afinal de contas, está localizado no português BR. E por falar em localização, Yuri, temos aí alguns pontos muito interessantes da nossa dublagem nacional, que são exatamente as adaptações, as expressões coloquiais que só existem no nosso português. Que expressões dessas mais te marcaram? Quais você pode citar para o público que está nos acompanhando? Como não falar de Yu Yu Hakusho, porque ali foi um marco, por causa que todas as falas que eles queriam adaptar para ficar melhor, ficava tudo perfeito com as gírias brasileiras. E também teve um filme que era Transformers 3, se eu não me engano, O Lado Escuro da Lua, Sei. que o agente James Simon, que foi dublado pelo querido Hélio Ribeiro, falou para um alemão dizendo assim: calma, calma, hemorroidas doem. Só por causa que ele estava se agachando. Boa, boa. Espero que o público tenha entendido a pegadinha, porque realmente, agora você falou, me lembrei da cena que é hilária e está certinho no contexto dessa situação. Cara, tem muita expressão bacana. Você falou bem, né, de Yu Yu Hakusho, e nós citamos o Marco Ribeiro, que tinha frases clássicas e icônicas. Para o bonde que Uhum, Isabel caiu. Cara, sem sombra de dúvida, é uma das melhores e mais fabulosas. Agora, olha só uhum. que coisa interessante e bacana. Nós abrimos, durante um determinado período, a nossa caixa de perguntas para os convidados, assim como você, que estão presentes conosco nesse mês de agosto, nessa série de bate-papos. E uma das perguntas que o público enviou para você, na verdade foram três, eu gostaria de fazê-las aqui, então, durante esse diálogo. Uma pergunta enviada dizia o seguinte: Yuri, qual foi a melhor e a pior dublagem que você lembra de ter ouvido? A melhor, sem sombra de dúvida, foi do pessoal do elenco de Vingadores Ultimato, porque juntar o pessoal do eixo Rio e juntar o pessoal do eixo São Paulo, todo mundo pensava que ia ser impossível de fazer uma dublagem mista, que é quando une a dublagem de um eixo com a de outro eixo para ficar perfeito, porque como seria a voz de Doutor Estranho sem ser a de Fábio Azevedo? Não tem como. Uhum. Não tem como. Não tem como. E a pior dublagem que você, por um acaso, possa citar, sem desmerecer, de repente, algumas falhas técnicas ali, alguma coisa que você se lembra, qual seria? Tipo assim, pior dublagem no meu campo de visão, no sentido assim, falta de sincronismo, foi o filme O Estagiário. É por causa que a gente estava no período de pandemia, ainda estava naquela fase de home studio, daí então o dublador falava no time certo, só que quando foram encaixar, às vezes ficava fora de sincronia. Boa. Perfeito, porque foi um período de adaptação, muitas novas tecnologias, porque a indústria do entretenimento não parou para muita gente. Adaptações, né, como você falou, foram feitas e os home studios foram algumas dessas situações. Nós conversamos com alguns artistas durante também a pandemia,
a respeito dessa situação. Então, lembrando, você apontou muito bem, não é o desmerecimento do talento, mas talvez a parte técnica que deixou a desejar na produção. Muito bem apontado. Uma outra E eu não pergunta, sei se você viu, por favor. rapidão, e eu não sei se você viu, mas logo no começo da pandemia, a Netflix botou aquela informação, a tagzinha dizendo assim, vamos supor assim, estava no top 10, filmes top 10. Informamos que esse conteúdo não está sendo dublado por saúde dos nossos dubladores. Sim, sim. Nesse sentido, a Netflix, você lembrou muito bem, a Netflix trouxe esse tipo de lembrete. A gente vai tentar até resgatar a imagem para deixar aqui para o público, com essa notificação de que exatamente aquele momento ainda não conseguiram realizar algumas dessas adaptações, os artistas tinham que comparecer aos estúdios, mas a Netflix resolveu poupá-los desse risco à saúde à época também. Uma outra pergunta bacana que te fizeram aqui, Yuri, foi o seguinte: como você destacaria a dublagem, o diferencial da dublagem brasileira para as demais no mundo afora? Rapaz, a dublagem brasileira, não é à toa que quem fundou a dublagem brasileira no Brasil foi o saudoso Herbert Richards. Por causa que, sem ele, como seria a dublagem aqui no Brasil? Por causa que ele era um mero cinegrafista, daí então ele estava gravando sai de baixo, daí então ele tinha que gravar e tinha que gravar o áudio por debaixo para poder sincronizar perfeito, por causa que já que era teatro e era aquele mundaréu, tinha que adaptar perfeitamente para fingir assim. Tem que ouvir a voz dos atores que estão interpretando lá no teatro. Não é para deixar tipo baixinho demais. Afinal de contas, corre o risco de ninguém ser ouvido sem sombra de dúvida. E a última pergunta aqui que o público fez e que eu estou trazendo para você, se você pudesse, nesse exato momento, receber em sua casa, olha, puseram difícil, mas eu preciso fazer essa pergunta. Se você pudesse receber em sua casa, para um bate-papo, para um café, só um dublador e uma dubladora, quem seriam? Eu vou falar dois do eixo São Paulo e dois do eixo Rio. Pode ser assim? Pode ser, que aí você fica bem, beleza. Fico meio na média com o pessoal, né? Tá certo. Vamos supor assim, do eixo São Paulo, o Wendel Bezerra, com certeza eu chamaria ele. E a dubladora, quem eu chamaria? A Flora Paulita. Gostei da dupla. Simpática, sem mais a acrescentar de tanto talento que tem. Pelo Rio de Janeiro. André Espinosa, o Capitão América. E a dubladora... Deixa eu ver aqui. Carmen Sheila. Boa, boa. Engraçado que, curiosamente, toda vez que eu encontro com o Duda Espinosa em algum evento que ele esteja presente e tudo mais, eu sempre lembro de Duda Espinosa. Olha só, vou entregar de novo a idade, né? Mas eu sempre lembro de Duda Espinosa e Carmen Sheila nas radionovelas chamadas de Você Decide, na antiga Rádio Globo, no já extinto Show do Antônio Carlos pela emissora. Então, veja só que coincidência. Gostei da sua escolha também para o Rio de Janeiro, porque são dois nomes que moram aqui no coração também. Então, beijo a todos os citados. Yuri, agora vamos voltar a falar um pouquinho das curiosidades da dublagem, porque mencionamos aqui ao início do diálogo Cavaleiros do Zodíaco. E Cavaleiros do Zodíaco trazia, logo no princípio de cada episódio, vamos dizer, aquele cabeçalho, por assim dizer, mas você conhece melhor esse termo técnico. Como é que é exatamente essa expressão onde o narrador entrava e já delineava ali o que desenrolaria no episódio?
se chama de placa, por causa que, vamos supor assim, você vai convidar um dublador para fazer tipo uma abertura da Pop Van. Você contrata um narrador para a placa, que ele diz assim, vamos supor assim, você quer botar como versão brasileira Bert Richards, você bota assim, Uhum. versão brasileira Pop Fan. Aí seria uma leitura de placa, porque todo mundo pensa assim, placa só é a placa de trânsito, mas não, placa é o que está mostrando e é tipo o subconsciente da pessoa, o que está lendo do texto. Boa, boa. Porque é como você falou, né? É o que marca ali o início daquele episódio. Então, vamos tentar dar uma parafraseada aqui rapidamente, onde 7 jovens cavaleiros subindo o santuário de Atena, combatendo as maldades e tal. E agora o próximo episódio, mais ou menos por aí, para o pessoal situar, entender bem, né? Ou seja, uma Uhum. coisa bem, bem interessante. Yuri, E falando em placa, você tem alguma favorita para você? olha, rapaz, uma boa pergunta, hein? Eu não esperava. Eu, entrevistador, agora sou entrevistado com uma pergunta surpresa. Eu vou jogar no seguro, porque também marcou muito a minha geração. É a placa de Cavaleiros do Zodíaco. Não tem como ser. Se bem que me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que Yu Yu Hakusho também tinha uma placa de abertura para cada episódio. Estou correto? Sim, cada um tinha uma, tipo assim, uma narrativa diferente, porque tinha aquele resuminho do episódio anterior e depois começava o episódio para valer mesmo. Boa. Então, exatamente, joguei no certo e fiz gol. E é interessante, né, Yuri? Porque Yu Yu Hakusho, dublado por talentos cariocas, como Marco Ribeiro e muitos outros, deu aquele ar, aquela pegada mais jovial, mais malemolente. E do outro lado, Cavaleiros do Zodíaco, dublado todo em São Paulo por Hermes Baroli, grande elenco que exatamente ambas as produções marcaram época. Deixa eu só fazer um Sim, parênteses aqui antes da gente avançar no diálogo. Yu Yu Hakusho já terá um live action pela Netflix. sim. Você está confiante nessa produção, Yuri? Rapaz, se sair o trailer eu nem vi ainda, mas vamos ver o que vai acontecer. Porque, tipo assim, o de Cavaleiros do Zodíaco foi legal, foi, só que até hoje a gente está esperando a bendita terceira temporada de Cavaleiros do Zodíaco, porque toda temporada só são 6 episódios. 6 episódios que não contam nada, deixam ali tudo a desejar e o público também ficou meio assim com essa nova roupagem. Eu confesso que eu fui um desses que ficou assim, não sei não, mas vamos aguardar, de repente, possíveis surpresas. Yuri, eu Sim. quero fazer um ping-pong contigo aqui. Eu vou citar algumas questões, algumas coisas. Você me responda com a primeira coisa que estiver à sua mente dentro do que eu mencionar. Então vamos lá. Filme de espião, uma voz marcante para qualquer espião que seja, mas a primeira que vem à sua mente é Da Mata. com, Newton da Mata. mas com qual personagem? Ou Bruce Willis, ou o próprio 007, tanto faz. O importante é Boa. a voz de Newton da Mata. Gostei, boa resposta. Vamos lá, uma produção infantil que revelou, aliás, deixa eu reverter a pergunta. Uma grande voz que tenha sido revelada aí por alguma produção infantil, por um anime e que você viu crescer e despontar para a carreira, que você possa citar, é? Enzo Deneman, que fez o George de Tia Coisa. Oh, bacana, hein? Gostei. Gostei mesmo. Pegou de surpresa com a resposta também. Um Porque, personagem. Sim? rapidão, quando eu fiz a entrevista com o Enzo, eu perguntei para ele, Enzo,
seu gênero de dublagem, para você dublar que você mais adora. Ele disse, eu adoro filme de terror. Eu disse, vixe, enquanto tem pessoas que têm medo, aquele cagaço de assistir o filme, imagine a pessoa interpretar o filme. Achei interessante. Gostei da explicativa. Faz todo o sentido, sem sombra de dúvida, hein? Gostei da resposta do convidado também. Uhum. E você já assistiu o filme Um Lugar Silencioso? Rapaz, o primeiro filme eu vi. Nós recebemos convite da Paramount. Obrigado, Paramount. Mas, exatamente por conta da variante Delta, a gente preferiu deixar passar, não conseguimos acompanhar. Mas é um filme fabuloso. Os Uhum. poucos e importantes diálogos que existem dentro da trama, nossa, nas vozes dos nossos talentos, cara, é algo para a gente guardar a vida inteira. Uhum. Imagine a gente, vamos supor assim, a gente já fica agoniado quando a gente não consegue falar nada, mas imagine o pessoal assistindo e ficando agoniado para saber o time de poder falar alguma coisa. Não é? Haja talento. Haja talento. Sim, Isso mostra o quanto a nossa arte brasileira é tão rica nesse quesito. Yuri, com para certeza. a gente continuar aqui o ping-pong, uma Vai lá. voz feminina que você gostaria que tivesse mais espaço dentro das produções seria? Kika Tristão, que antigamente pela Herbert Richards, e graças ao saudoso, qual é o nome dele? Garcia Júnior, que ele foi o diretor da Disney de dublagem aqui no Brasil por um longo período, depois que fizeram esses live action, para ela fazia as canções da Disney. Eu queria que ela tivesse mais espaço para fazer interpretação mesmo de personagem do que só canção. Boa, gostei. Gostei, interessante e muito importante a sua resposta. Então, fica aí o recado para caso algum estúdio esteja acompanhando, algum responsável que dê oportunidade novamente para a artista retornar não só como dubladora de canções, mas como protagonista em qualquer oportunidade, para que a gente possa ouvi-la novamente e Uhum. possamos vê-la brilhar de um certo modo. Para a Sim. gente encerrar o ping-pong, um personagem que você gostaria que tivesse a voz do seu dublador brasileiro e este dublador brasileiro também, quem são? O Wendel Bezerra com a voz de, vamos supor assim, poxa, bem difícil ver essa. Agora me pegou. Não, deixa eu fazer na outra maneira. Qualquer personagem de cinema, anime, games, seriados, que você gostaria que tivesse a voz daquele dublador originalmente também, e este ator junto com ele, seria? O dublador seria o Wendel Bezerra e o ator The Rock, Dwayne Johnson. Opa! Em qual filme? Poderia ser tipo qual é o nome daquele? O Escorpião Rei dos antigos, que Boa, era feito pelo Briggs. boa. Gostei, hein? Gostei exatamente da sua saída aí, muito interessante. Está aí um desafio bacana para o Wendel Bezerra. Yuri, estamos chegando ao finalzinho do nosso diálogo. Infelizmente, o tempo é nosso inimigo. O tempo passou de uma maneira muito prazerosa para nós. Eu gostaria que você deixasse, então, o seu recado, convite para a nossa audiência que está assistindo a esse bate-papo, também para que te acompanhe pelo Loucos por Dublagem. O microfone do Papo Fã é todo seu. Então, pessoal, quero agradecer pelo convite de vocês. Para quem não acompanha a dublagem, tente acompanhar, por causa que às vezes tem filmes ou séries, desenhos mais ainda, que a gente diz assim, me deu uma memória tão afetiva agora, que me remeteu ao passado,
Porque vamos supor assim, você está assistindo o Exterminador do Futuro, daí quando você se concentra mesmo, você ouve a voz do He-Man. Ou quando você escuta, assiste, vamos supor que um Scooby-Doo da vida, você lembra de Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo. Que dois estúdios que sempre foram primordiais aqui no Brasil foi o Herbert Richards, que esse livro é maravilhoso, que conta a história do Herbert Richards, e foi o Estúdio Alamo, lá em São Paulo. Porque quem é que não lembra da Alamo por causa das aberturas de Dragon Ball Z da TV Globinho? Sem sombra de dúvida. Versão brasileira, Alamo. Alamo. Yuri, eu E só tenho a agradecer. queria muito também te agradecer pelo tempo conosco, pela disposição em nos atender. Sem sombra de dúvida, é um diálogo importante que também marca mais um momento aqui do Pop Fan Entrevista. Então, além da sua gratidão, também agradeço a você que está aí do outro lado da telinha, que acompanhou. O perfil do Yuri está aqui na tela. Quem puder prestigiar, acompanhar o trabalho dele, @loucospordublagem, é um perfil onde você encontra tudo isso e um pouquinho mais pelo carinho que ele nutre pela arte da dublagem. Eu, Edgar Borges, então, me despeço de vocês com muita gratidão, muito carinho. A gente se vê em breve em mais um Pop Fan Entrevista. Até lá. Fui!